Deus tem ministrado muito forte ao meu coração nesses dias. Algo que a tia estava falando e algo que eu ministrei no louvor também. Sobre a questão de hábitos. O quanto que hoje nós percebemos no nosso dia a dia que nós temos hábitos que às vezes nos faz ser uma pessoa que não desempenha o nosso 100% no nosso dia. Um exemplo. Eu estou trabalhando de casa, então eu percebo que eu peguei um hábito que não é tão bom, que é de acordar um pouco antes, muito em cima do meu horário de trabalho. Então eu começo a minha jornada de trabalho já meio acordando, não no meu 100%. E antes eu percebia que eu acordava uma hora e meia antes, e quando começava a jornada de trabalho eu já estava no meu máximo ali. Já começava power, né? Então, por que eu estou falando desses hábitos? Nós vamos criando hábitos no nosso dia a dia e sem perceber aquilo vai se tornando tão enraizado na gente que a gente já nem percebe. Onde que muitas vezes nós somos minados na nossa força do nosso dia. A tia dá um exemplo e é algo que eu acho grandioso, que é quando a gente, independente de como começa o nosso dia, a gente já entrega essa primícia no nosso dia. De você acordar e já fazer uma oração, agradecer a Deus. Irmãos, isso pode parecer algo tão simples, mas tem um conceito tão poderoso dentro disso que você vai criando, você vai doutrinando a sua mente, a sua primeira entrega já ser algo para o Senhor. E isso faz completamente a diferença nas nossas vidas. Essa questão de você agir e disso ir virando um hábito, você vai agregando pequenas coisas no seu dia a dia e quando você menos percebe, você já está assim exercendo o seu máximo. Eu gosto muito de um versículo que é João 3,16, que é muito conhecido. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus tão maravilhoso era algo que o pastor Leandro, o pastor Rafael frisa tanto pra gente, que tem uma palavrinha aqui que faz toda a diferença quando a gente começou a ler esse versículo, que é, porque Deus tanto amou o mundo, ele não suspirou, ele não simplesmente falou, nossa, que maravilhoso. Não, ele teve uma ação. Ele entregou aquilo que mais lhe custava. Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida em abundância. Então, o que nós aprendemos é que o nosso evangelho ele tem que ser pautado em ações. Infelizmente, muitas vezes a gente, hoje, com a internet, nos dá um grande volume de informações, mas o que nós temos feito com toda essa informação que nós temos recebido? Nós assistimos ministrações, nós ouvimos louvores que trazem grandes revelações para a gente, mas o que isso tem transformado realmente a nossa vida? E esse é o ponto principal disso que eu tenho tentado trazer nesses últimos tempos. Como que a gente faz com que a nossa fé seja uma fé intencional? Com que tudo que a gente tem aprendido aqui na igreja, com que tudo que Deus tem nos revelado através de pregações, de YouTube, de onde for que você tenha se alimentado, como isso tem mexido com a sua vida, como isso tem gerado essa metanoia, que é o que a gente busca, essa transformação de mente, e como isso tem refletido nas pessoas ao seu redor. O evangelho, ele se trata disso. Jesus, por onde ele passava, nenhum caminho e nenhuma pessoa que tinha contato com Jesus ficava da mesma forma de antes dele passar. Da mesma forma, Jesus nos deu essa direção. Parece algo até meio louco quando você lê a Bíblia e você vê Jesus falando assim que nós faríamos as mesmas coisas e ainda maiores. Você fala, mas Jesus, como? Não dá. Só que a gente não entende, muitas vezes, que não é pela força dos nossos braços que nós estaremos fazendo alguma coisa no dia de hoje, mas é Cristo agindo em nós e ele ainda continuando o seu ministério daquela mesma época. Então, por isso que hoje nós temos todo esse potencial para fazer as mesmas coisas de Jesus e ainda maiores. Tudo que você tem aprendido, seja de onde você tem se alimentado, mas que isso impacte as pessoas ao seu redor. O evangelho se trata disso, irmãos. É sempre um ponto a pensarmos, uma vez que nós estamos em uma igreja, uma congregação, onde for, ouvindo palavras, louvores, e aquilo gera um sentimento na gente, mas para ali. Você chora, você pede perdão, mas para ali. O evangelho não se trata disso. O evangelho não se trata de sentimento. O evangelho se trata de uma mudança de pensamento a partir de nós. E quando nós entendemos isso, nós damos espaço ao Espírito Santo. E através de nós, Jesus quer fazer coisas maravilhosas nessa nação.
Então entenda nessa noite que o que vai ser ministrado aqui vai ser uma semente que, se você estiver disposto a ouvir e colocar em prática, é algo que vai mudar não só a sua vida, mas as pessoas ao seu redor, e as pessoas ao seu redor vão mudar as pessoas ao redor delas, e é assim que Jesus quer fazer um renovo, um avivamento, uma transformação nessa nação, amém? Olha, o mais gostoso de viver com Jesus é saber que no final vai dar tudo certo. Ainda que no meio do caminho tenha uma bagunça danada, ainda que seja difícil, mas a gente sabe que no final as coisas vão acontecer. Amém? Pensa sempre nisso. No final as coisas vão acontecer. Olha que legal, gente. Romanos 4,17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existisse. Constituição é tudo aquilo que é constituído por uma ordem maior, por uma ordem suprema. A nossa Constituição do nosso país é um livro que determina todas as leis que serão estabelecidas para uma nação. Quem constituiu a nossa Constituição é de 88, a mais antiga. Então tem mais ou menos 30 anos aí, 40 anos quase, que a gente está com ela. E ali está constituído todos os limites da sociedade, nessa Constituição. A constituinte de um lugar só pode ser estabelecida por uma ordem suprema. Então ele está dizendo aqui, eu o constituí. Foi eu quem dei esse decreto, foi eu quem coloquei, foi eu quem dei esse nome, foi eu quem estabeleci essa ordem suprema sobre a vida de Abraão. E aí ele constituiu, ele decretou, e sobre um decreto de Deus, uma hora ou outra o decreto será cumprido. E aí o que é legal nisso? A gente sabe que no Brasil as leis funcionam daquele jeito, né? É tudo mais ou menos, vai, não vai. Mas as leis de Deus é diferente. Porque quando ele libera algo, acontece. Quando ele disse, haja luz, houve luz. Imagina tudo escuro. Imagina tudo sem sentido. Aí ele deu um decreto. O universo tem que conspirar. O átomo, a atmosfera, tudo tem que conspirar. As pessoas, tudo tem que conspirar para que esse decreto venha se cumprir. Então a gente entende esse culto como que foi algo que a gente marcou, a gente reuniu. Mas no reino de Deus isso já estava estabelecido. E aí veio o meu coração, veio o seu coração, e hoje estamos aqui dando esse culto. A palavra que eu tenho para você é que decretos de Deus já foram dados para a sua vida. E aí nisso, tudo irá conspirar para que esse decreto venha se cumprir. Vem essa segunda parte. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem como se existisse. Então tudo que vem do reino de Deus, tudo que vem de cima, tudo que vem dos céus, aos olhos dele já está vivo e já está acontecendo. E aí que é o grande poder da fé. É eu viver algo que ainda ninguém está vendo. Eu não estou vendo ainda com esses olhos aqui. Mas com o meu espírito, eu já estou vivendo e eu creio que já está estabelecido. O decreto veio de lá, uma ordem suprema, e quando a gente fala de ordem suprema, a gente não está falando de regras de homens, a gente está falando do grande arquiteto. O arquiteto, quando ele constrói algo, quando ele desenha algo, ele deixa tudo certo, ele deixa o plano tudo certo, ele deixa os encaixes todos certos, ele deixa a entrada toda certa e ele também deixa a saída toda certa, para que eu e você possa entrar e para que eu e você também possa sair. Então tá vendo um decreto de Deus sobre nós nessa noite, e que entraremos em lugares que ele já tinha preparado, e que também vamos sair de lugares que já tinha acabado o nosso tempo. Mas aí você tem que acreditar. E quando o decreto é formado, vai se cumprir. Deixa eu dizer algo para você. Quando um prédio é construído, antes passou pela mão de um arquiteto e um engenheiro. E aí, se ele não assinar, aquele prédio embarga. Se ele não assinar, o prédio embarga.
Ninguém toca no prédio, ninguém entra no prédio, nada acontece no prédio. Agora, se ele assinar, tá liberado. Eu creio, no nome de Jesus, que ele assinou algumas coisas sobre nós, no nome de Jesus. Que ele assinou algumas coisas sobre a nossa vida. Que ele deixou decretado sobre a nossa vida. E ele disse assim, ó o que ele falou. Você vai viver a existência de coisas que ainda não existem. Então eu vou chegar na minha casa, ainda não existe, mas eu vou viver coisas lá, conforme a minha fé. Porque não existe aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus já está acontecendo faz tempo. Eu tô com 30 anos nas costas. E Deus já via isso, eu pregando o evangelho com 30 anos nas costas. Deus já tinha um propósito. E ele já via isso. Só que tem um porém, já estava decretado. Já está decretado sobre a nossa vida, a nossa família. Bem, já está decretado sobre a nossa vida, cara. A calma, a paz, a mansidão. Porque é justamente a existência aonde está morto. E eu não vou mentir para vocês, não é super-herói não. Tem áreas da minha vida que está morta, mas eu estou chamando a existência. Ele virou pro morto lá e falou, ó, vem para fora, porque eu tô te vendo vivo. Ninguém tá te vendo vivo. Todo mundo chorando. Eu chorei porque eu te perdi. Percebe que a gente vai ter emoções, que a gente vai ficar para baixo. A gente vai olhar e falar, puxa, cara, não era isso que eu queria. Mas a gente já vai começar a viver um propósito. Porque senão não faz sentido ter igreja. Culto precisa ser racional, mas toda a minha vida ela tem que estar voltada para um ato de fé. Senão não é evangelho, cara. Senão é só encontro de amigos que fala palavras bonitinhas. Viver a fé, viver desafios. É estar na existência onde tudo morreu e a gente vê revivendo, reerguendo. E o mais da hora, porque ele fala pra gente viver isso, ele não fala pra gente tentar. Olha, pega esse exemplo aqui, ó. Veja. Júnior, por favor, tenta soltar essa sacola. Vê o que acontece. Olha lá. O que eu pedi pra ele, pessoal? O que eu falei pra ele? Eu falei, tenta soltar ou falei soltar? Aí vocês pegou. Falei, tenta soltar. Eu não pedi pra ele soltar. O tentar é diferente de fazer. Você vai demorar um pouquinho pra processar isso. Vou tentar soltar essa sacola, mas eu não vou soltar ela. Existe uma diferença muito grande do fazer para o tentar. Existe a classe das pessoas que chegaram lá e a classe das pessoas que não chegaram. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não. Talvez essas que não chegaram, elas têm, mas não chegaram. Tem gente que está tentando viver uma vida feliz, mas não está vivendo. Não é mais sobre tentar. Eu quero mudar minha classe. Eu quero mudar minha vida espiritual. Eu quero viver, cara. Eu quero viver as coisas de Deus. Eu quero realmente ter essa paz que ele falou, olhe para os céus e descanse e amanhã tá tudo certo. Eu quero tentar viver isso, eu quero viver isso. Eu quero viver um grande amor com a minha esposa. Eu quero ser um bom profissional. Eu não quero tentar nada não, cara. Eu quero estar na classe das pessoas que fizeram, não na classe das pessoas que não fizeram. Porque, ó, deixa eu te dar um exemplo. Não existe a classe das pessoas que tentaram. Ou fez, não tem o meio termo. Ou existem as pessoas que fazem, ou existem as pessoas que não fazem. E a gente tem esse poder de escolha. Ele começou a chamar a existência onde estava tudo morto. Ele falou, vai ter vida aqui, cara. Onde não existe, vai existir. Nós vamos chamar existência nessa reunião. Nós vamos chamar existência nessa igreja. Nós vamos chamar existência na nossa família. Nós vamos chamar existência no nosso profissional. Imagina se todos vocês que estão aqui se tornarem, não que vocês não são, mas se tornarem excelentes profissionais. Olha o giro que isso dá. Imagina se vocês se tornarem excelentes pais de família. Imagina se você se tornar uma excelente esposa. Mas é se tornar, não é tentar. Porque nesse meio tempo de tentar, a gente perde muita coisa. É se tornar. Cara, deixa queimar, vamos chamar existência.